crianças, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Que bom, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre organizações religiosas. Vamos conversar sobre tudo que a gente já aprendeu sobre esse assunto. Mas antes, vamos organizar o nosso material. O básico, o caderno, o lápis grafite, o lápis de cor e a borracha. Eu aguardo. E agora, com tudo organizado, então vamos fazer as nossas anotações no caderno, no capricho. A data de hoje, o nome da nossa aula, Organizações Religiosas, ER, de ensino religioso. No capricho, eu aguardo.
Sabe, crianças, quando eu estava planejando a nossa aula de hoje, eu lembrei desse livro. Lembra que eu já trouxe várias histórias sobre esse livro? Hoje eu trouxe uma diferente. O livro é As 14 Pérolas da Índia e da ilustração de Yonit Zilberman, da editora Brinque Book. Dentro dele tem uma história que se chama O Mestre, o Aluno e o Elefante. Por que você lembrou dessa história, professora? É porque no planejamento da aula de hoje eu li sobre tudo que nós aprendemos sobre organizações religiosas. E principalmente, sabe no que eu mais estudei e mais lembrei? De tudo que nós aprendemos sobre os grandes pensadores, os líderes, os mestres religiosos que estão sempre prontos a nos ensinar. Todos eles sempre se dedicando a ensinar algo a alguém. Então eu lembrei desse texto, dessa história que fala de um mestre que passa os conhecimentos para um aluno que só conseguiu entender o que ele falou depois de um acontecimento bem curioso. Vamos conferir? Então vamos lá. O mestre, o aluno e o elefante. Num famoso ashram, lugar aonde os mestres ensinam seus alunos, um discípulo muito curioso e atrapalhado perguntou ao professor: onde Deus mora? O mestre respirou fundo e respondeu: tudo o que existe é Deus. O aluno terminou de ouvir os ensinamentos do professor, levantou-se do chão, abriu a porta da sala e foi-se embora. No caminho para casa, ele foi pensando na frase: tudo que existe é Deus. Com a frase ainda ricocheteando em seu cérebro, o aluno viu ao longe um elefante que se aproximava em alta velocidade e começou a falar: bom, se o mestre tem razão, eu sou Deus. O elefante também é Deus, portanto, não posso temer a mim mesmo. Ele então decidiu que não sairia da trajetória do elefante. O condutor do animal, vendo o aluno parado como um poste no meio do caminho, começou a gritar: saia daí! Você vai ser atropelado! Saia! O jovem aluno, de olhos arregalados, vendo aquele animal de algumas toneladas se aproximando cada vez mais, repetia baixinho: eu sou Deus. Ele é Deus. Nada vai me acontecer. O condutor ainda gritou o mais alto que pôde, mas não adiantou. O elefante pegou o aluno com a tromba e o jogou para longe. Já em casa, recuperando-se das várias fraturas provocadas pelo acidente com o elefante, o aluno recebeu a visita do seu mestre. Mestre, ainda bem que o senhor veio. Isso tudo aconteceu por sua causa. Não me disse que Deus está em tudo o que existe? Sim, isso é verdade, respondeu o mestre. Então, se eu sou Deus e o elefante era Deus, por que Deus fez isso consigo mesmo? Perguntou o aluno. O mestre se aproximou da cama do aluno e respondeu: sim, você é Deus. O elefante
era Deus e o condutor que estava em cima dele também era Deus. Por que você não obedeceu a Deus, que gritou tantas vezes para você sair da frente do elefante? Vocês viram que interessante essa história, crianças? Viram como a gente tem que estar muito atento quando nós vamos aprender alguma coisa? Como nós precisamos prestar atenção, refletir sobre o que a gente aprende e quando a gente estiver na dúvida, perguntar. Afinal de contas, não foi para isso que a gente estudou todas essas aulas sobre organizações religiosas, onde sempre existe um líder, um mestre, alguém que nos passa os ensinamentos? E que a gente não precisa ouvir pacientemente, a gente também pode perguntar, estar atentos para ouvir e também saber perguntar. E a nossa aula de hoje vai ser uma revisão sobre tudo que nós vimos sobre esse assunto, sobre organizações religiosas. Nós vamos conversar sobre a aula de hoje, começando com o que a gente falou na aula passada. E depois nós vamos revisar muito mais de todas as aulas que nós já tivemos sobre esse assunto. Lembra na aula passada? Nós aprendemos sobre o cristianismo e a fé Bahá'í. Nós falamos sobre essas duas organizações religiosas. Nós conhecemos inclusive os seus símbolos que está aí na tela. A cruz do cristianismo e o Bahá ou pedra da fé Bahá'í. Nós aprendemos sobre os seus líderes, locais sagrados, celebrações e até orações. Bom, nós começamos a falar do cristianismo. Nós conhecemos o seu profeta. Quem é ele? Tá aí, é fácil, né? Tá aí na telinha. É Jesus. Ele pregava a paz, a harmonia, o respeito a um só Deus e o amor entre os homens. Ele era considerado um líder. E ele, em toda a sua peregrinação, em todos os seus caminhos por onde passava e ensinava, ele conseguia muitos adeptos, muitas pessoas que paravam para ouvi-lo e inclusive seguiam-no também. E daí foram aparecendo os apóstolos, que são aquelas pessoas encarregadas de ajudar Jesus a pregar o evangelho, que são os ensinamentos que Jesus passava às pessoas. E também os seus discípulos. Quem eram eles? Eram aquelas pessoas que começaram a seguir as suas ideias. Então, nas peregrinações de Jesus, pessoas paravam para ouvi-lo, os apóstolos e seus discípulos. Nós aprendemos também que existem 3 formas de cristianismo que surgiram ao longo da história, que estão representadas aí na tela por essas 3 organizações. A primeira delas é a paróquia São Marcos, lá do Pilarzinho, é da religião cristã católica. A segunda imagem é a Igreja Ortodoxa Antioquina de São Jorge. Fica lá nas Mercês, aqui em Curitiba também, e é da religião cristã dos ortodoxos. E a última e terceira imagem é da Assembleia de Deus de Curitiba, fica lá no Cajuru, que é da religião cristã evangélica. Então essas 3 representações são todas do cristianismo, que por interpretações diferentes da leitura do seu livro sagrado, que é a Bíblia, elas se subdividiram. E essas 3 divisões do cristianismo, elas não têm só lugares diferentes construídos, elas também realizam celebrações de formas diferentes. Vejam aí na tela, existe a Santa Missa, que é realizada pelos católicos, o culto pelos evangélicos e a Divina Liturgia pelos ortodoxos. Aos domingos, os católicos eles se reúnem para celebrar essa missa. Os evangélicos, eles participam desse culto, que às vezes é domingo, mas também existe em outros dias da semana. E os ortodoxos celebram o que eles chamam de Divina Liturgia. Todas essas celebrações são para a adoração a Deus, mas tem algumas diferenças entre elas, inclusive nas suas orações, que nós aprendemos na aula passada. A outra religião que nós conhecemos foi essa, a fé Bahá'í. E essa foto que está aí é do seu fundador,
do Baha'u'lláh. Ele foi o fundador dessa religião. Ele ensinava que Deus era um só para todas as religiões e que Deus enviou conhecimentos para diferentes mensageiros durante a existência da humanidade e que os seus seguidores se chamam Baha'is. Esses enviados que foram mandados por Deus à Terra para poder transmitir os seus conhecimentos, eles são conhecidos como profetas, manifestantes ou ainda como mensageiros de Deus, desde o início dos tempos. Eles tinham a tarefa de ensinar as pessoas a seguirem o caminho do bem. E cada mensageiro, ele fazia parte de uma religião diferente. Krishna do hinduísmo, Moisés do judaísmo, Buda do budismo, Zoroastro do zoroatrismo, Cristo do cristianismo, Maomé do islamismo e Baha'u'lláh da fé Bahá'í, assim como tantas outras religiões. Não são só essas que existem muito mais, mas eu trouxe essas que são as mais conhecidas e foram as que nós estudamos esse ano. A casa de adoração da fé Bahá'í se chama assim, Casa de Adoração. Essa fica aqui em Curitiba, lá do bairro do Jardim Social. Alguém aí que mora no Jardim Social já viu essa casa? Pois é uma casa simples, adaptada, é uma casa de adoração e que tem ali, bem no meio dela, o nome da religião, Bahá'í. É ali que os seus fiéis se reúnem para orar, para estudar, para pedir a paz entre os homens e o bem, que é o caminho que deve ser trilhado por todos os seres humanos. Uma outra organização religiosa que nós estudamos foi da matriz africana. As religiões da matriz africana, elas encontram na sua religiosidade uma forma de preservar as suas tradições, os seus idiomas, conhecimentos, os valores trazidos da onde que vocês acham? Isso mesmo, da África, por isso matriz africana. Existem várias religiões dessas matrizes, só que nós destacamos durante a aula a Umbanda e o Candomblé. Então é sobre elas que nós vamos lembrar um pouquinho sobre o que falamos. Falamos sobre o seu local de culto, que pode ser tanto construído como um terreiro de Umbanda Arruda de Aruanda, que eu trouxe como exemplo, como também a natureza, locais naturais onde o homem não colocou a sua intervenção. O local para essas realizações e para essas cerimônias também podem possuir outros nomes. Podem ser chamados de casa, de terreiro, de barracão. Essas que eu estou dizendo, as construídas. Igualmente, são feitas várias celebrações ao ar livre. Ali eu coloquei uma foto de uma cachoeira, mas nem sempre precisa ser numa cachoeira. Pode ser junto a qualquer tipo de natureza. Rio, praia, bosque, enfim, aonde existe o que foi criado por Deus. Dessa organização religiosa, nós falamos dos seus líderes, que é a mãe de santo e o pai de santo. Eles também podem ser chamados de Babalorixá, o pai de santo, e Ialorixá, a mãe de santo. E também tem outros termos, pai de terreiro, mãe de terreiro, babá, chefe ou até zelador de terreiro. As cerimônias, elas são presididas por esses líderes. Eles são sacerdotes que dirigem os ritos e comandam a casa. E também são responsáveis por ensinar a doutrina e os segredos da religião aos seus discípulos. E o que mais nós aprendemos sobre essa organização religiosa? Nós aprendemos que a música e a dança também são muito importantes. Eles chamam de ponto cantado, que é uma pequena cantiga usada para realizar alguns eventos religiosos na Umbanda e no Candomblé. São cantigas para louvar, chamar e se despedir dos orixás. Elas são acompanhadas de um instrumento chamado... Quem lembra o nome do instrumento? Tá aí na tela. Muito bem, as cerimônias são acompanhadas por esse instrumento de percussão chamado atabaque. E quem que lembra o que é percussão? Percussão são instrumentos que se tira o som através de batidas.
E também nas cerimônias existe uma pessoa responsável de utilizar esse instrumento. Quem lembra o nome dessa pessoa? São os ogãs. Muito bem. E vocês sabiam que os ogãs precisam muito conhecer o ritmo de cada orixá? É verdade. Por quê? Porque cada orixá possui um ritmo diferente. Por isso os ogãs precisam ter bastante conhecimento. Professora, mas quem são os orixás? Nós também falamos sobre eles. Os orixás, eles são os deuses cultuados pelas muitas crenças africanas que existem. Eles são chamados de entidades que representam a energia, a força da natureza e o conhecimento. Essas divindades, elas estão sempre representadas nos seus espaços sagrados através de quadros, estátuas, entre outros. Se você for num local sagrado de candomblé ou de umbanda, vocês vão encontrar todas as representações ou grande parte das representações desses orixás. Outra organização religiosa, matriz indígena. Vocês sabiam que a matriz indígena ela é nativa originalmente brasileira? É verdade. Antes mesmo do Brasil ser descoberto pelos europeus, eles já estavam aqui. Eles já viviam aqui no Brasil. E a sua religiosidade ela é baseada num conjunto de mitos sobre seres espirituais. É verdade, eles acreditam que entidades espirituais habitam aqui a nossa terra e eles estão presentes em todos os lugares, inclusive em animais e também em pessoas. Eles acreditam que os pajés são as pessoas que entram em contato com esses espíritos e aprendem e assim podem transmitir a todos os outros seres humanos, homens ou mulheres. Tupã. Quem lembra quem é Tupã? Tupã, ele é considerado um ser supremo que controla a natureza e eles se identificam tanto com Tupã que por esse motivo muitas vezes a sua aparência é associada a um ser humano, como tem aí na tela, na primeira foto que vocês estão vendo. E o que mais nós estudamos sobre essa matriz? Que existem lugares sagrados construídos também, não só os naturais, que é a segunda foto. É a foto de uma opã. Elas podem ser circulares, geralmente são de madeiras, fibras, folhas e até cipós. E a última foto representa a terra. Vocês sabiam que a terra ela não é apenas um lugar onde os índios moram? Não, ela é um elemento central da religião e também da identidade cultural dessa matriz religiosa. É por esse motivo que tudo que existe no planeta é sagrado para os indígenas. Nós precisamos cuidar muito de tudo que existe aonde nós moramos e com as pessoas que nós convivemos, com todos os seres vivos, porque tudo foi feito das mãos de Tupã, que é o que as matrizes indígenas acreditam. Nós estudamos também sobre os seus líderes. Para a aldeia, o pajé ele exerce uma função de curandeiro e conselheiro. Para eles, é o pajé ou o xamã que tem o poder de entender os espíritos sobrenaturais da natureza. Também aprendemos que as pinturas corporais dos indígenas possuem uma grande simbologia e que antigamente as tintas eram produzidas somente com plantas extraídas da natureza. Vocês sabiam? E nós vimos várias dessas plantas. Através também dos desenhos dessas pinturas, eles podiam se identificar. Eles podiam dizer se era menino ou menina, podiam dizer a idade, de que aldeia fazia parte aquela pessoa e até a posição social do indígena, se ele era uma chefia ou se ele trabalhava na plantação, se a moça era solteira ou casada ou tinha filhos. Nós falamos muito e até fizemos algumas pinturas, não é mesmo? Bom, assim como na matriz africana, a dança e a música para eles também sempre tiveram e ainda tem um papel religioso muito importante dentro da cultura indígena.
Geralmente a dança ela é realizada em rituais e festividades religiosas, como forma de agradecimento e também como pedidos de proteção às suas divindades. Cada dança e música tem um significado diferente. Conforme o motivo do agradecimento ou do pedido, ela muda, tanto a dança como a própria música. Nós conhecemos também a organização religiosa do Espiritismo. Também pode ser conhecida como Centro Espírita, Casa Espírita ou Grupo Espírita. O seu fundador foi esse homem aí da foto, ele se chama Allan Kardec. E foi ele que escreveu vários livros sobre o que ele chamava de espíritos dos homens. São espíritos de homens que já tinham morrido, mas ainda tinham muito a nos ensinar. E ele começou a estudar sobre esses espíritos. Nós vimos também que existe aqui em Curitiba locais de reuniões e práticas, que estão aí na tela para você ver. Essa primeira imagem é do Centro Espírita Ildefonso Correia. Fica aqui em Curitiba, lá no Batel. Vocês sabiam que nas suas reuniões não existem altares, imagens ou qualquer outro tipo de objeto sagrado, assim como existe em outras religiões? Não. Eles também não realizam rituais e nem cultos. Simplesmente um representante assume a palavra e traz os ensinamentos da religião contidos nas obras de Allan Kardec. Tudo muito simples dentro de princípios cristãos que acreditam em Deus como um ser supremo. O espírita acredita que Deus é o Criador e Jesus é a criatura. Cristo foi responsável por fazer aquela ligação entre a humanidade e Deus, e mesmo depois de morto, ele continua com essa missão. Para o Espiritismo, Jesus é um modelo a ser seguido, é um modelo de humano mais perfeito que Deus ofereceu, e por isso eles acreditam muito em seus ensinamentos. E a segunda foto é do médium chamado Chico Xavier. Ele foi um dos responsáveis por escrever o que os espíritos queriam transmitir para os humanos. Ele tinha o poder de ouvir os espíritos e escrever o que eles falavam, transformando todo esse conhecimento em mais de 400 livros. Ele não era o único médium, era um deles, talvez o mais importante da história do espiritismo. Vejam que bacana esse ensinamento. O espiritismo, ele respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos, independentemente de sexo, raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. O espiritismo acredita que todos somos importantes, iguais, e por isso precisamos ser valorizados da mesma forma, sem diferença nenhuma de uma pessoa para outra. Bonito isso, né? E por fim, nós conhecemos o budismo. Olha lá na foto. Nós conhecemos o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, que está localizado lá no alto da 15, fica sempre aberto ao público e nós podemos fazer visitas até lá, comprar livros, praticar a meditação. Lembram que a meditação é aquela reflexão quando a gente fica quietinho pensando sobre os nossos conhecimentos e os nossos sentimentos. E a segunda foto, ela também é um lugar, um templo budista, se chama Nyorenji. E fica lá no bairro do Cajuru, duas organizações religiosas budistas aqui de Curitiba. Um outro local muito conhecido é a comunidade Zen Budista de Curitiba, que pela foto já dá para ver que fica numa praça, né? Isso mesmo, a Praça do Japão. E é essa construção que tem aí que é muito conhecida, é um templo que possui um espaço para práticas da cultura oriental. Lá dentro tem uma biblioteca, uma loja que vende produtos fabricados no Japão e na China e várias salas, onde as pessoas da matriz oriental se reúnem e fazem todas as suas cerimônias. Nós conhecemos no budismo e estudamos que ela é uma religião criada por Buda, que era um príncipe, lembram?
era o príncipe Siddhartha Gautama. Nós conhecemos inclusive a sua história. Ele surgiu lá na Índia, há muito tempo atrás. Buda, ele não é considerado um deus, mas sim um líder espiritual. Um homem extremamente sábio, que conseguiu combater a tristeza e os tormentos do ser humano. E possui uma filosofia de vida que deve ser seguida por todos aqueles que desejarem alcançar a felicidade plena, segundo essa religião. E também conhecemos os seus líderes. Vejam lá: Dalai Lama, Tenzin Gyatso e Lama Padma Samten. Dalai Lama significa oceano de sabedoria e é o líder máximo do budismo. Lama significa grande mãe. Ele se dedica a levar os ensinamentos dos seus seguidores para que todos eles consigam alcançar a iluminação, a felicidade completa e plena. E conhecemos também algumas mulheres do budismo. Nós conhecemos essas personagens importantes. Veja lá, a primeira delas é a brasileira monja Koen Sensei. A segunda foto é de uma norte-americana, da monja Pema Chodron. E a última imagem é de uma inglesa chamada monja Jetsuma Tenzin Palmo. Para o budismo, homens e mulheres têm dentro de si a natureza de Buda e é por esse motivo que considera todas iguais. Para eles, uma pessoa é levar os conhecimentos, ensinar tudo o que o budismo prega dentro da religião, tanto faz se é homem ou se é mulher. E por último, nós conhecemos o livro sagrado do budismo, o Pali Tripitaka. É conhecido como o principal texto sagrado do budismo. Conta a história de Buda, o iluminado. Lembra, né? O príncipe Siddhartha Gautama. A gente já falou isso várias vezes. E nele também está reunido os sermões que Buda falava para as pessoas. Ou seja, os ensinamentos a serem seguidos pelos adeptos dessa religião. Quanta coisa nós aprendemos sobre organizações religiosas, né, crianças? Muita coisa mesmo. Hoje nós lembramos um pouquinho de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente conseguiu saber de tantas religiões. E não são só essas, não. Existem muito mais, mas daí eu precisaria ficar aqui anos para poder falar sobre todas elas. E com tanto conhecimento, nós vamos para a nossa atividade de hoje. Quantas aulas sobre organizações religiosas nós tivemos, né, crianças? Muitas aulas. Mas de tudo que nós aprendemos, eu gostaria que hoje vocês saíssem dessa aula lembrando de um ensinamento que é transmitido por todas as religiões. Todas as religiões falam de uma frase que eu gostaria que vocês descobrissem qual é. Lembra que nós já fizemos uma atividade como essa, substituindo os símbolos por letras e daí conseguimos decifrar uma frase ou uma palavra? Lembram-se disso? É isso que nós vamos fazer agora novamente. Essa frase que está aí, que nós ainda não sabemos qual é, está representada por símbolos. Então nós vamos procurar naquela tabela lá em cima quais letras representam esses símbolos e descobrir qual é esse ensinamento que eu gostaria que ficasse bem preso à mente de vocês no final dessa aula. Vou dar um exemplo. Lá no primeiro quadradinho, qual é o desenho? Isso mesmo, é um raio. E esse raio, ele está representando aqui uma letra. Cadê ele? Tá aqui, ó. O raio representa a letra D. Então, ali no quadradinho, eu vou colocar o D. E qual que é o segundo símbolo? Olha lá, é uma carinha. Qual letra essa carinha representa? A letra E. Então, eu vou colocar no quadradinho a letra E. E assim sucessivamente, crianças. E toda vez que aparecer a carinha sorrindo, vocês vão colocar a letra E. E assim sucessivamente. Toda vez que aparecer o coração, vocês vão colocar a letra O.
Toda vez que aparecer a lua, vocês vão colocar a letra V. E eu vou deixar um tempinho para vocês descobrirem qual é o ensinamento muito importante que vai ficar como mensagem de hoje.
Vamos lá então, crianças? Vamos ver o que a gente vai descobrir com essas letras? Então, olhem lá na tela. Bom, a lua. Qual é a letrinha que representa a lua? O V, muito bem. Olha a carinha aí de novo. Qual que é a letra? Nós já vimos que é a E. E o triângulo? O M. O coração, que nós também já comentamos, que é o O. E esse símbolo roxo que parece uma boquinha, né, de um bichinho, ele é a letra S. Esse símbolo azul, que parece uma placa de proibido, qual letrinha é? O R. Olha a nossa carinha aí de novo. O nosso símbolo roxo. O sol é novo. Qual que é a letra? É o P. Olha a nossa carinha de novo. O E. O que representa esse símbolo agora? Parece uma nuvem. Qual é a letra que ele representa? O I. Olha uma estrela diferente. Qual é a letra? T. Essa flecha verde apontada para cima, qual é? É a letra A. Muito bem, olha o nosso símbolo de proibido de novo. A letra R. Até agora, nós conseguimos desvendar duas palavras. Devemos respeitar. O que será, crianças, que nós devemos respeitar? Olha, vamos lá seguir. Olha a flecha de novo. A. O nosso bichinho roxo. S. Devemos respeitar as... Vamos ver. O nosso símbolo R. A nossa carinha de novo. Agora um quadrado. Esse a gente não tinha visto ainda. Qual é a letra? L. A nossa nuvem. Uma outra estrela diferente também não tínhamos visto ainda. Qual é a letra? G. E agora, crianças? Já estamos quase descobrindo. Devemos respeitar as religiões. Muito bem. Essa é a frase que eu gostaria que de todas as aulas que tivemos sobre o ensino religioso ficasse gravado na mente de cada um de vocês. Devemos respeitar todas as religiões, porque agora nós já a conhecemos, já sabemos que são importantes, se não para mim, para outras pessoas. Por isso, devemos conhecer para respeitar. E com isso, nós chegamos no final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!